Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 58 de matemática, mas antes da gente começar eu quero te dar alguns recadinhos. Lembre-se de levar suas atividades na escola para a conferência dos professores. Não se esqueça também de resolver o exercício lá dos aplicativos para validar a sua presença na aula de hoje, tá bom? E vamos começar. Na aula anterior, nós vimos o quê? Nós vimos adição e subtração de polinômios. Usando um algoritmo, aquele formato, aquele jeito de fazer adição e subtração de números naturais, a gente trouxe para os polinômios para facilitar a nossa visualização. De que maneira nós fizemos? Colocando os termos semelhantes um embaixo do outro. E lembrando que na subtração eu tenho que trocar os sinais do segundo polinômio na hora de escrever, tá bom? Mas necessariamente o que você precisa? Eliminar os parênteses e reduzir os termos semelhantes, tá bom? Hoje nós vamos recordar a multiplicação de polinômios, tá? Para multiplicar dois polinômios, o que você precisa fazer? Pegar cada termo do primeiro polinômio e multiplicar por todos os termos do outro polinômio. Se tem termos semelhantes, a gente pega e junta os termos semelhantes para compor o resultado, um polinômio reduzido. E se for um polinômio de uma variável, um polinômio ordenado, né, do maior expoente para o menor, tá bom? Então, para a gente começar a recordar a multiplicação de polinômios, eu tenho esse exercício aqui para você, dá uma olhadinha. Um terreno retangular possui as seguintes dimensões: 2x mais 10 de comprimento e 3x menos 5 de largura. Letra A. Represente a situação usando um desenho. Desenhe o retângulo e coloque as medidas. Bem tranquilo. B. Determine o perímetro deste terreno. Perímetro é a soma de todos os lados, certo? Todos. Não esqueça que o retângulo tem 4 lados. Então você tem que somar 4 medidas. Letra C. Determine a área do terreno. A área vai ser o quê? Produto do comprimento pela largura. Então eu multiplico o comprimento pela largura, tá? E a letra D, determine o perímetro e a área desse terreno, considerando que o valor de x mede 10 metros. Então, se o x valer 10 metros, quanto que eu vou ter de área e quanto que eu vou ter de perímetro? Volto com a resposta para você.
E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Vamos ver direitinho o que pedia cada coisa? Olha lá, na letra A era para representar a situação usando um desenho. Então, olha só, eu desenhei um retângulo, que era o terreno retangular, marquei o comprimento 2x mais 10 aqui embaixo e a largura 3x menos 5 ali na lateral. Professor, mas e se eu fizesse ao contrário, teria problema? Não. Não por quê? Porque quando eu falo de comprimento e de largura, a gente só vai saber quem que é o maior para poder colocar no lugar certo se forem números. Agora, como são expressões algébricas, como são polinômios, eu não tenho como dizer quem é o maior e quem é o menor. Né? Aparentemente, esse polinômio aqui, o 3x menos 5, é maior que o 2x mais 10. Só que isso vai depender muito do x que eu usar. Se eu usar um x, de repente um x negativo, eu posso ter uma informação diferente ali. Embora o x negativo nesse caso não faça sentido. Mas dependendo do valor do x que eu uso, eu vou ter resultados diferentes. Então essa expressão pode ser maior do que essa. Tá? Então não se preocupe com isso. Você pode colocar o 3x menos 5 aqui embaixo e o 2x mais 10 ali em cima. E a diferença entre comprimento e largura, professor? Não tem. Tá? Como eu estou falando de um terreno, né, o terreno a gente mede horizontalmente. Então comprimento e largura não tem diferença. Se eu chamar isso aqui de comprimento, isso aqui de largura, ou fizer ao contrário, tanto faz. Se eu falasse altura, aí a altura só poderia ser a medida vertical, que a altura sempre é uma perpendicular em relação ao chão. Tá? Então, não tem diferença essas medidas ali onde você vai colocar, tá? Essa é a nossa situação problema. Agora a letra B. Na letra B ele pede o perímetro. O perímetro é o quê? A soma dos lados desse terreno. Então eu tenho 2x mais 10, mais 3x menos 5. Aqui em cima eu tenho 2x mais 10 e aqui na lateral eu tenho 3x menos 5, certo? Beleza. Só que tem uma coisa. Você pode observar o seguinte... O 2x mais 10 repete duas vezes. E o 3x menos 5 repete duas vezes. Então o que eu posso fazer? 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. E qual propriedade eu vou usar agora? Propriedade distributiva. Vou multiplicar o 2 por cada um desses termos. Vou multiplicar o 2 por cada um desses termos. E reduzir os termos semelhantes se eles aparecerem. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes o 10, 20. 2 vezes 3x é 6x. E 2 vezes menos 5, menos 10. Juntando os termos semelhantes. 4x mais 6, 10x. 20 menos 10, mais 10. Sinal do maior. Então o perímetro é 10x mais 10. Beleza? Letra C. Determine a área desse terreno. Bom, a área do terreno vai ser o quê? Comprimento vezes largura. Então o que você vai fazer? O comprimento 2x mais 10 e a largura 3x menos 5. Primeiro termo do primeiro polinômio, multiplica todos. Depois o segundo termo, multiplica todos. Dá uma conferida comigo. 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. Soma os expoentes das letras iguais. 2x vezes menos 5 dá menos 10x. Pelo 2x eu já multipliquei. Agora eu vou para o 10. 10 vezes 3x dá mais 30x. Tudo bem? E 10 vezes menos 5, menos 50. Juntando os termos semelhantes. É só o menos 10x e o mais 30x. Quanto que dá? Mais 20x. Então a área desse terreno ela é expressa pelo seguinte polinômio. 6x ao quadrado mais 20x menos 50. Beleza? Agora a gente vai resolver a letra D. A letra D ele pede uma substituição. Então vamos dar uma conferida. Ó, determine o perímetro e a área desse terreno, considerando que o valor de x mede 10 metros. Então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar nas expressões de perímetro e de área e resolver, no lugar do x, colocando 10. Dá uma olhada. Olha só, o perímetro deu 10x mais 10. Então, no lugar do x eu vou pôr o 10 metros que foi pedido. 10 vezes 10 é 100 e 100 mais 10, 110 metros. Esse é o perímetro. O que ele significa? Ah, eu quero cercar esse terreno. Eu vou precisar, para cada volta de cerca, eu vou precisar de 110 metros de arame. Tá? Então essa é a ideia de perímetro. E a área? 6x ao quadrado mais 20x menos 50. 10 ao quadrado é 100 e 100 vezes 6 é 600. 20 vezes 10 é 200. Então 600 mais 200, 800. E 800 menos 50, 750. Então o perímetro ficou
110 metros e a área ficou 750 metros quadrados, certo? Se você substituísse 10x ali no desenho, você ia ter o quê? Vamos voltar lá para o desenho, ó. 2 vezes 10, 20. E 20 mais 10, 30. Então aqui o comprimento é 30. E a largura? 3 vezes 10, 30. 30 menos 5, 25. Dá uma olhada no perímetro. 30 mais 30, 60. 25 com 25, 50. Então o perímetro é 110, beleza. E a área? 30 vezes 25, 750 metros quadrados. Tá ali, né? Ó. Então, ó, substituindo o x na medida dos lados, eu cheguei naqueles resultados. Ok? E substituindo nas fórmulas, eu também cheguei no mesmo resultado. Por que a gente está fazendo isso? Para te mostrar que o resultado que vale para o polinômio vai valer para o número que eu colocar no lugar do x. Então, ó, substituindo o x por 10, eu tenho 30 e 25 e, portanto, o perímetro 110 e a área 750. Substituindo nos polinômios que nós encontramos, o perímetro é 110 e a área 750 metros quadrados também. Tá bom? Agora, esse exercício 2, ele me dá um quadrado e eu quero saber a área desse quadrado. Tá? Então, eu te dou um tempinho para você resolver.
O exercício que nós acabamos de fazer, ele pedia a área de um quadrilátero. No caso da letra A, era um quadrado de lado 3m ao quadrado p ao cubo. Como é que eu sei que é quadrado? Porque eu tenho a medida dos dois lados e a medida dos dois lados é a mesma, certo? Então, automaticamente eu tenho ali um quadrado, tenho uma garantia, tá? É claro que eu precisaria ali desenhar os ângulos, o ângulo reto, mas a gente já está combinando que é um quadrado, tá? A medida dos dois lados ali é a mesma. Então, como é que fica a área? A área de um quadrado é o lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado, certo? Então, eu tenho lá o seguinte, dá uma olhada. Eu posso fazer a multiplicação, aí 3 vezes 3 é 9, m ao quadrado com m ao quadrado, somos expoentes, então vai ficar m à quarta. P ao cubo vezes p ao cubo, somos expoentes, 3 mais 3, 6. Então fica p elevado a sexta, ok? Ou então, eu elevo o monômio ao quadrado. Nesse caso, 3 ao quadrado, 9. M ao quadrado elevado ao quadrado é m à quarta. E p ao cubo elevado ao quadrado é p à sexta. Não se esqueça que potência de potência, ó, uma potência elevada a outro expoente, uma potência elevada a outro expoente. Você repete a base e multiplica os expoentes. Então aqui, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Beleza? Feito isso, vamos agora para o próximo exercício. Dá uma olhada. Eu quero, na letra B, calcular a área deste retângulo, que tem comprimento 3x mais 2y, e a largura é 2x menos 4y. Certo? Eu te dou um tempinho para você resolver.
Então, olha só, qual é a área desse retângulo mesmo? Vou medir, aliás, vou multiplicar o comprimento pela largura. Então, dá uma olhada. Comprimento 2x menos 4y e largura 3x mais 2y. Eu escrevi as continhas aqui embaixo para a gente poder acompanhar, então dá uma olhada. 2x vezes 3x. 2 vezes 3 é 6 e x vezes x é x ao quadrado. Então, 6x ao quadrado é o primeiro termo ali, ok? 2x vezes 2y. 2 vezes 2 é 4 e x vezes y repete o xy, certo? Agora o menos 4y multiplica os dois termos do segundo polinômio. Menos 4y vezes 3x, menos com mais é menos. 4 vezes 3 é 12, repete o x, repete o y. Na mesma ordem que eu fiz o termo anterior, tá? X primeiro e y depois, para já facilitar na hora de reduzir os termos semelhantes. Agora dá uma olhada aqui no último termo, menos 4y vezes 2y é o quê? Menos com mais é menos, 4 vezes 2 é 8. Y vezes y, y ao quadrado. Então tá aqui todos os termos que eu achei. Repare que o 4xy e o menos 12xy são termos semelhantes, então a gente reduz. Menos 12 mais 4 dá menos 8. Então o resultado vai ser o quê? 6x ao quadrado menos 8xy menos 8y ao quadrado. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício agora. Eu tenho um outro quadrado cujo lado é x mais 4y. Vou te dar um tempinho para você resolver a área desse quadrado.
Então, pessoal, esse exercício que nós acabamos de fazer, ele pode ser feito de duas formas. Ou você vai usar a propriedade distributiva, ou você vai usar o produto notável. E eu vou resolver das duas maneiras com você, dá uma olhadinha. Resolvendo por distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4y, 4xy. 4y vezes x, 4yx. Aqui eu não escrevi na ordem, eu deixei. Mas para você sentir por que a gente deve organizar a escrita. 4y vezes 4y, 16y ao quadrado. Olhando a expressão como ela está, fica mais difícil de observar. Mas esses dois termos, eles são semelhantes. Por quê? Embora a ordem das letras esteja diferente, são as mesmas letras e os mesmos expoentes. Portanto, monômios semelhantes. 4 mais 4, 8xy. Então, a área desse quadrado é x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. Usando agora a potência, eu vou cair num produto notável. Dá uma olhadinha. Ó, vou elevar o lado do quadrado ao quadrado. X mais 4y ao quadrado. Quando eu faço isso, o que eu caio? Caio num produto notável. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Certo? Ou então, bota os quadrados dos termos e não esquece de 2 vezes o produto dos dois. Tá bom? Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 4, 8, repete o x, repete o y. E 4y ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, e repete o y elevado ao quadrado. Repare que a área deu exatamente a mesma, tá bom? Agora, nós temos um novo retângulo para calcular a área. O comprimento é 3x mais 7 e a largura é 3x menos 7, tá bom? Então, calcule a área desse retângulo e a gente já volta com a resposta.
Então vamos ver como é que ficou a área desse retângulo? Dá uma olhadinha. O comprimento era 3x mais 7 e a largura 3x menos 7, tá bom? Ou eu faço ela por distributiva, certo? 3x mais 7 vezes 3x menos 7. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. 3x vezes menos 7, menos 21x. Mais 7 mais 3x. Vezes, né? 7 vezes 3x, mais 21x. E 7 vezes menos 7, menos 49. Opa! Menos 21x mais 21x, aqui, dá 0, né? 0 os dois termos, porque é o mesmo termo, só que com sinais trocados. Então ficou só o quê? 9x ao quadrado menos 49. A professora estava observando que essa multiplicação também é um produto notável. E qual que é a resposta para esse produto notável? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. 3x ao quadrado, 9x ao quadrado. E menos 7 ao quadrado, aliás, 7 ao quadrado, 49. Então fica 9x ao quadrado menos 49. Ou você usa a distributiva, ou você usa o produto notável. E agora eu tenho um desafio para você. Eu tenho um paralelepípedo. Tá? Eu tenho um paralelepípedo. E o que eu quero saber? Eu quero saber o volume desse paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Então você tem ali um paralelepípedo que mede 3x ao cubo de comprimento, a largura é 2x menos 4 e a altura é x menos 1. E eu quero saber o volume desse paralelepípedo. Faça esse exercício e eu já volto com a resposta.
Então, conseguiu resolver esse desafio? Era para calcular o volume desse paralelepípedo. Vamos ver como é que ele fica? Olha só. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume vai ser o quê? 3x ao cubo vezes 2x menos 4 vezes x menos 1. Como é que eu vou resolver isso? Não dá para fazer tudo de uma vez. Eu vou resolver os dois primeiros e depois multiplicar pelo terceiro. Mas nada me impediria de resolver os dois últimos e multiplicar pelo primeiro, porque a multiplicação, ela não só é comutativa, a ordem das parcelas não altera o resultado, como ela é associativa. Eu posso associar os dois primeiros termos, eu posso associar os dois últimos termos sem problema nenhum, tá? Talvez até você ache mais fácil fazer os dois termos primeiro, os dois últimos primeiro, por ser uma multiplicação de binômio por binômio, e daí finalizar com o 3x ao cubo multiplicando todo o resto. Vamos ver? 3x ao cubo vezes 2x dá 6x à quarta. x3 com x1, x4. Somos expoentes. 3x ao cubo vezes menos 4 dá menos 12x ao cubo. Beleza? Agora é só multiplicar pelo último binômio. Dá uma olhada. 6x à quarta vezes x é 6x à quinta. Tudo bem? 6x à quarta vezes menos 1 dá menos 6x à quarta. Ok? Menos 12x ao cubo vezes x dá menos 12x à quarta. Somos expoentes. Menos 12x ao cubo vezes menos 1, menos com menos, mais. Então fica mais 12x ao cubo. Ok? Então agora a gente vai fazer o quê? Juntar os termos semelhantes. Menos 6x à quarta com menos 12x à quarta dá quanto? Menos 18x à quarta. Então o volume desse paralelepípedo é o quê? 6x à quinta menos 18x à quarta mais 12x ao cubo. Professor, por que a resposta já sai um polinômio ordenado? Porque todos os polinômios estão escritos de forma ordenada. Se eu mudar a ordem de um dos polinômios, o resultado já não sai um polinômio ordenado. Ou seja, com o expoente maior até o expoente menor da letra. Tá bom? E o que nós aprendemos na aula de hoje? Hoje nós retomamos a ideia de multiplicação de polinômios e a ideia de potência, né? O que a gente pode observar é o seguinte: multiplicação de polinômios. Eu multiplico sempre o primeiro termo do polinômio por todos os termos do outro e depois o segundo termo, reduzindo os termos semelhantes se aparecer algum, tá? E potenciação de monômios. Como é que eu faço a potência de monômios, a potência de polinômios? Potência de monômio é só você calcular ali a potência da parte do coeficiente, a potência da parte literal, multiplicando os expoentes, ou fazendo a multiplicação, transformando essa potência numa multiplicação, tá? Se for potenciação de monômios, você vai, de binômios, aliás, todos eles vão cair num produto notável, né? O quadrado, o cubo, caem em produto notável, tá bom? Então, e nós retomamos também a ideia de área e de volume, usando essa ideia de multiplicação de monômios e de polinômios, tá bom? Então, reveja esse conteúdo porque ele é bem importante. Retome as aulas anteriores onde foi explicadas as regras de multiplicação de monômios, de polinômios, tá? Essas ideias são bem importantes. E a gente continua então na próxima aula. Até lá!